Um gimbal, para quem não conhece, é um equipamento eletrônico de estabilização que permite que você faça filmagens sem que o movimento do seu corpo, dos seus braços, do terreno irregular onde você está andando, seja capturado pela câmera. Tem muitos tipos de gimbals para celulares, eu já resenhei alguns deles aqui no canal. Só que é claro, uma filmagem de celular é extremamente limitada em comparação com algo como essa câmera que eu estou usando aqui, a minha M50 ou a minha Canon 70D. A filmagem do celular simplesmente, provavelmente, nunca vai se equiparar a uma boa câmera com uma boa lente. Então, embora os gimbals para celulares sejam uma mão na roda para muita coisa, uma live, por exemplo, para uma filmagem um pouco mais profissa, ele vai acabar deixando a desejar. Então, o pessoal da Feiyutech me mandou isso aqui. Isso aqui é o AK2000, que é o gimbal deles para DSLRs, ou seja, câmeras de verdade. Essa aqui foi a minha primeira oportunidade de usar um gimbal que é para câmera mesmo, para fazer uma filmagem mais bacana, não só com o celular. Vamos dar uma olhada! Primeiro vamos ao unboxing. O AK2000 vem nessa maleta aqui de uma espuma rígida, lembra um pouquinho isopor. Você abre aqui, tem duas travinhas aqui em cima, você abre assim e aqui está o gimbal. Não está perfeitamente organizado como eu recebi, porque obviamente eu tive que usar bastante para testar e tal, então eu tentei colocar mais ou menos de volta como tudo estava aqui quando eu abri. Então vamos aqui, primeiro a gente tem o carregador com as 4 baterias. Eu esqueci agora qual é o tipo dessa bateria. Isso aqui é carregado através de um micro USB aqui. Eu teria preferido USB-C, eu estou tentando migrar para USB-C para tudo, mas enfim, tá aqui a entrada micro USB. Eu esqueci o que tem nessa caixinha aqui, não deve ser nada muito importante porque eu não lembro de ter tirado isso aqui da primeira vez que eu abri isso aqui. Nossa, não quer sair, mano. Pronto, vamos ver aqui. São... beleza. Isso aqui é o cabo micro USB para o carregador. Isso aqui é um suporte para lentes, para quando você está instalando a câmera no gimbal aqui. Eu não preciso usar porque as lentes que eu uso são pequenas, mas caso você tenha lentes maiores e mais pesadas, você vai precisar disso aqui. Vou deixar aqui, vou colocar lá de volta. É por isso que eu não precisei usar. Tava tentando lembrar o que tinha nessa caixa, porque eu lembro quando eu recebi, eu fucei tudo, mas não lembrava o que tinha naquela caixa. Aqui nós temos um tripé com aquela rosca típica aqui em cima para você acoplar aqui na base do gimbal para filmagens em que você não esteja segurando o aparelho. Eu vou mostrar um pouquinho disso. Ele é bem rígido aqui, bem resistente. As pernas elas não chegam a travar em posição, mas elas são bem rígidas, elas ficam na posição que você coloca. Ok. Aqui temos, não lembro o que. Eu acho que isso aqui, o que era aqui? Beleza. Isso aqui são os parafusinhos para essa peça aqui, que eu vou mostrar agora. Tinha um outro também que eu não sei onde eu coloquei. Tá ali embaixo, tô vendo. Para isso aqui é onde a câmera fica montada. E o motivo pelo qual isso aqui é longo, ao contrário, se você tem um tripé em casa, você deve ter uma pecinha como... Na verdade, você não deve. Você tem uma pecinha como essa, que é para colocar a câmera no tripé. Isso aqui é basicamente a mesma coisa, só que ele é grande assim para que você possa balancear a câmera no estabilizador, e eu vou mostrar um pouquinho disso. O processo de balanceamento, que é importante, não demora tanto assim, mas é um pouquinho chatinho, é uma das coisas que torna a filmagem com gimbal não exatamente a coisa mais prática do mundo, porque sempre que você coloca uma câmera diferente, ou se você trocar as lentes que você está usando com a sua câmera, você vai ter que rebalancear o estabilizador. Aqui nós temos saquinhos com os cabinhos para fazer interface entre a sua câmera e o gimbal, o AK2000, caso a sua câmera seja compatível com isso. Infelizmente, pelo que eu pude ver, essa aqui, ó, cadê? Tem um aqui para o estilo de cabo que a Nikon usa, tem um aqui que é para Sony, acho que esse aqui é o da Sony, e esse aqui é para a câmera da Canon, que é tipo um micro USB aqui, não sei se tá dando pra ver legal. O problema, deixa eu tirar do saco aqui pra você ter uma noção melhor. O problema, né, porque que não funcionou com a minha câmera, eu uso hoje em dia essa câmera aqui para a maioria dos meus vídeos, que é uma Canon M50. Só que olha só, aqui na lateral, o cabinho não entra, ele para aqui. Eu acho que para a câmera ser compatível com esse esquema, a entrada USB micro tem que ser mais profunda para que isso aqui possa... Vou te mostrar um pouco mais próximo para você ter uma noção do que eu estou falando. Olha só, tá vendo? Ele não entra completamente, ele fica um pouco de fora. Eu aperto
e ele fica para fora. E você pode perceber que ele é um pouco mais longo do que os micro USBs, né, os conectores micro USBs tipicamente são. Então, infelizmente, não funciona com a minha M50. Eu não posso controlar a M50 usando os controles aqui do estabilizador. É uma pena, mas tudo bem. Então, beleza, já mostrei praticamente tudo. Vamos então ao estabilizador em si. Esse aqui é o estabilizador mais bacana que eu já tive. Como eu falei, eu já experimentei com vários para celular e tal, são menores, mas isso aqui é o primeiro estabilizador que eu tenho para câmera de verdade, olha só. Para balancear o gimbal, não é complicado, tem vários vídeos mostrando como se faz isso no YouTube. É basicamente o seguinte, você vai isolar o movimento de um dos eixos e ver como a câmera está balanceada. Então, por exemplo, você começa com esse aqui. A ideia é que a câmera fique perfeitamente estabilizada em qualquer posição que você coloque o eixo. E aqui claramente não está, ela está pendendo um pouco pra frente aqui assim, tá vendo? Ou seja, nesse eixo aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar um pouquinho pra cima aqui assim. Vamos ver se aqui ele fica estabilizado, vamos ver aqui. Ainda não tá perfeitamente estabilizado, tá vendo que ela tá voltando ali? Ela tá, ó, aqui tá ok, e aqui ela cai. Tá vendo aqui? Ou seja, ela tá um pouco pesada pra esse lado de cá, então eu vou estender aqui o braço nessa direção aqui um pouquinho, pouca coisa, aqui já tá quase perfeito. E outra coisa, não precisa ficar perfeito, é só, a ideia é que quanto mais balanceada a câmera estiver, menos os motores vão trabalhar, e aí você vai preservar, né, não vai ficar forçando eles necessariamente. Ó, agora sim, não importa onde eu coloque a câmera, ela fica de boa. Quando você estiver tentando estabilizar o gimbal pela primeira vez, vai parecer impossível que isso aconteça, porque sempre parece que ela vai pender para algum lado. Demora um pouquinho, você precisa de um pouquinho de prática, né? Então pronto, esse eixo aqui está estabilizado. Agora vamos para esse segundo eixo aqui. Mesma coisa, você vai aqui paralisar um dos eixos e ó, tá caindo muito pro lado de cá, tá vendo? Ele tá muito pesado para cá, então o que você tem que fazer é levar o braço pro outro lado aqui um pouquinho, aqui assim. Vamos ver? Ainda tá muito pesado para esse lado aqui. Então joga mais um pouquinho pro lado de lá. Aperta, vamos ver aqui agora. Ainda tá pesando muito pro lado de cá, tá vendo? Mas só que ela tá caindo mais devagar agora, tá um pouco melhor. Aqui assim, vamos ver se agora balanceou. Mais devagar, mas ainda pesando pro lado de cá. Mais um pouquinho pra lá. Aqui assim. Agora ela tá caindo pro lado oposto, tá vendo? Ou seja, eu fui um pouco longe demais, então traz de volta um pouquinho de nada, assim, 1 milímetrozinho e pronto. E, olha só. Agora tá balanceada, pronto. Ok, agora o último eixo é esse eixo aqui, dessa rotação aqui. Esse eixo aqui, com a câmera que eu uso, eu nunca consigo balancear ele perfeitamente, porque tem um limite de quanto ele pode vir para esse lado. Tá vendo que tem uma pecinha aqui, ó, que vai impedir que eu coloque ele muito pro lado de cá. Mas ó, tá vendo que ele tá pesando pra cá, né? Então eu vou ter que afrouxar aqui. Vou colocar ele todo aqui. Esse aqui é o máximo que ele vai pro lado de cá. Olha só. Ele tá pendendo um pouquinho ainda pra baixo, só que é pouco. Esse eixo aqui, ele não é tão problemático, digamos assim, porque geralmente você vai estar segurando o gimbal na posição vertical. Esse eixo aqui vai estar agindo relativamente pouco contra a força da gravidade. O ideal é que ele fosse mais para cá, só que ele tem essa pecinha aqui que impede isso. Então, por causa disso, com essa câmera que eu estou usando, isso é o máximo que eu consigo balancear a câmera nessa direção aqui, tá vendo? Ele continua pendendo para cá, porque o peso disso aqui não está sendo contrabalanceado por todo o resto. O ideal seria que isso aqui fosse um pouquinho mais para cá, só que como eu mostrei, ele não pode. Mas tudo bem, ele não precisa ficar perfeito. A ideia é que ele não fique pendendo tanto para nenhum lado, a ponto de que você fique colocando muita força nos motores. E esse eixo aqui, de qualquer forma, vai trabalhar relativamente pouco contra a força da gravidade. O que vai acabar trabalhando mais nessas direções são esses dois aqui. E esses aqui estão perfeitamente balanceados, como você pode ver. Qualquer posição que eu coloque a câmera, ela fica lá, né, não cai para nenhuma posição, tá aí, tá de boa. Uma coisa que você pode fazer para facilitar a sua vida no futuro é pegar uma canetinha dessa aqui, uma canetinha permanente, e aí você vai e marca lá o ponto onde a câmera está balanceada. Então eu vou tirar aqui a minha M50. E agora eu sei que essa configuração aqui balanceia a M50 com essa lente e com o microfone aqui em cima. É importante ressaltar também. Então, se essa aqui é a configuração que eu vou tipicamente filmar com o gimbal, esse microfone sem fio,
e essa lente aqui é bastante versátil, eu vou lá com a caneta permanente e aí eu marco aqui, olha só. Eu marco aqui assim, bem nessa setinha, tá vendo aqui, ó. Pronto, tá aí marcado. Aí eu vou aqui também, desse lado aqui, e marco com a canetinha aqui. Se você tem outras configurações de câmera, você pode usar uma canetinha permanente de uma outra cor para fazer marcações aqui. E assim você sabe, por exemplo, eu tenho uma câmera menor, que é a Canon G7X, que é que eu uso para vlogs e tal. Então se eu quiser estabilizar a G7X aqui, a configuração vai ser completamente diferente. E aí eu pego uma canetinha, digamos, vermelha. E aí eu sei que a branca é para minha M50 e a vermelha é para a Canon G7X. Pronto, tá aqui o AK2000 propriamente balanceado com a minha Canon M50. É importante lembrar que depois que você balanceia o gimbal aqui, se você alterar qualquer configuração aqui da câmera, por exemplo, você estender um pouquinho mais a lente, se você colocar um microfone em cima dela, isso vai alterar o peso e o centro de gravidade disso aqui, então às vezes você vai ter que rebalancear se você depois fazer algum tipo dessas modificações. Mas como eu estava dizendo, o AK2000 tem 4 modos diferentes. Ele está aqui no modo Horizontal Follow, ou seja, eu posso virar o gimbal para a direita e para a esquerda e a câmera vai e acompanha aquele movimento. Mas se eu apontar para cima ou para baixo, nada acontece. O próximo modo é o Tilt Follow, ou seja, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo, mas ele não move muito diagonalmente. A câmera fica ainda balanceada, fica nivelada. O terceiro modo é o All Follow. Nesse modo, a câmera vai fazer exatamente todos os movimentos que você fizer, incluindo na diagonal. Não é um modo que eu me vejo usando muito, porque a filmagem vai alterar a linha de horizonte quando você está filmando, né? Então, eu pelo menos não vejo muita usabilidade para o tipo de filmagem que eu faço. E finalmente, você tem o Lock Mode, ou seja, ele trava a câmera, deixa eu orientar aqui com o joystickzinho. Ele trava a câmera numa posição, num ponto, num objeto, e aí ele não... Esse aqui é o modo mais típico de uso de gimbal. Ele trava a câmera numa posição e aí não importa como você coloque, ele vai continuar apontado naquela direção. Isso aqui é o mais útil, como por exemplo, você está seguindo alguém que está caminhando, você quer manter aquela pessoa no centro do frame e você não quer que, né, os movimentos da sua mão, do seu braço, desestabilizem a captura. Então você coloca esse aqui. Esse aqui é o modo, como eu falei, é o modo mais clássico de uso de gimbal, é o que você vai provavelmente usar com mais frequência. Além desse joystick aqui que você tem aqui para movimentar o gimbal, você também tem essa rodinha aqui. E essa rodinha, quando isso aqui está habilitado, tá vendo isso aqui? Isso aqui indica o eixo de rotação. Então, quando está no eixo de tilt, ou seja, o eixo de para cima e para baixo, ele faz isso aqui, ó. E você pode alterar o nível de sensibilidade dessa rodinha aqui. Você pode colocar aqui qualquer pequeno movimento já traduz no movimento lá no gimbal, ou você pode fazer com que ele seja menos sensível, você precisa rodar mais para que ele comece a mexer. Você pode clicar lá de novo ou clicar aqui para alterar o modo. Agora ele vai virar horizontalmente quando eu mexer aqui nessa rodinha. Você aperta mais uma vez e ele vai virar assim, olha só. Que é o menos útil, porque como eu falei, quando você vira dessa forma, você vai estar alterando a linha de horizonte que está sendo capturada pela câmera. Eu não me vejo usando muito esse tipo de movimento. Você aperta mais uma vez e ele volta lá para o primeiro. O AK2000, assim como a maioria dos gimbals da Feiyutech, tem também aplicativos para o seu celular que permitem que você controle remotamente o estabilizador. E isso é muito bacana, porque, por exemplo, eu abri aqui o aplicativo que é super simples de configurar, você só chega, você não tem que fazer muita coisa, você literalmente só abre o aplicativo e chega perto do aparelho e aí ele já conecta. É um modo de conexão muito mais simples do que a maioria dos aparelhos Bluetooth que eu uso. Ele conectado aqui, ele aparece, não sei se está dando para ver porque a gente está do lado de fora e o brilho aqui está muito intenso. Ele tem aqui um pequeno joystick. Então se você, olha lá, isso é muito bacana, eu posso operar remotamente o gimbal. Eu posso colocar ele no chão, ou colocar ele, né, onde eu precisar, e aí eu posso controlar ele remotamente. Ele também funciona assim, como se fosse um joystick de videogame mesmo. A minha câmera, infelizmente, não tem o suporte, como eu mostrei, para conectar com o gimbal, porque se eu pudesse, eu podia também controlar a própria câmera através desse aplicativo. Isso é muito bacana, você poder controlar ele remotamente dessa forma. Outra função muito da hora, que talvez seja a minha função que eu vou acabar usando com mais frequência, que é muito bacana, adiciona um valor de produção muito legal a essas filmagens. É o modo de Motion Time Lapse, que basicamente você coloca o gimbal numa posição, você termina aquela posição como começo, você
determina uma posição como final, e quando você aperta para começar, ele vai lentamente fazendo o caminho entre aqueles dois pontos. Vou mostrar aqui rapidamente como é que funciona. No menu principal aqui, se você passar o dedo aqui da direita para a esquerda, ele entra no menu de configurações e ele tem ali Auto Rotation. Aí ó, tá vendo? Ele tá pedindo Initial Point Setting. Então, por exemplo, vou colocar aqui no chão, olha só. Eu vou colocar agora a câmera na posição que eu quero que ele comece o Motion Time Lapse. Então, eu vou virar aqui assim, pra cá e apontar pra baixo, aqui assim, certo? Essa é a posição inicial. Aí eu dou OK lá. Pronto. Agora ele tá pedindo a posição final do Motion Time Lapse. Então eu vou virar o gimbal pra cá e eu coloco ele lá pra cima assim. Pronto, aqui. Aqui eu começaria a gravar na câmera. Quando eu apertar OK, olha o que acontece. Ele vai lentamente movendo a câmera daquele ponto inicial até o ponto final. Com isso você pega aquela filmagem acelerada que você vê nos filmes, que é fácil de você fazer isso com a câmera normal, mas com um movimento que, né, você só conseguiria fazer isso com um gimbal. Não tem como você segurar uma câmera e fazer isso fazendo um motion time lapse e ficar legal. Esse modo de filmagem é legal quando você está num local muito movimentado, tipo aí você pega o trânsito, você vai num evento, algum tipo de festival, você vê o pessoal andando e tal, fica muito bacana. Porque simplesmente a filmagem acelerada, né, de um longo período de tempo, ela é bacana, mas geralmente se faz de forma estacionária. Então é meio lugar comum quando é feito dessa forma. O motion time lapse, em que a câmera está se movendo, adiciona um valor de produção extra. Tá bom, todas essas firulas que o gimbal permite são legais, mas o que realmente importa é a estabilização. Como é que ela funciona? Se liga nesse contraste. Então galera, esse é o AK2000 da Feiyutech, de uma empresa que já é realmente líder nesse mercado. Quando eu penso em gimbal, eu penso na Feiyutech. Tipo, antes de eu fazer resenha de produtos, de tecnologia, essas coisas, eu já queria um gimbal desse há muito tempo. Esse eu acho que é o terceiro ou quarto gimbal deles que agora eu experimento. É o primeiro que eu usei, como eu falei, para câmeras de verdade mesmo. Ele é muito bacana. Com suporte para câmeras de até 2.8 quilos, com um aplicativo que é super fácil de parear com o gimbal. Como eu falei, literalmente é a conexão Bluetooth mais fácil que eu já usei na vida. Abriu o aplicativo e colocou perto do gimbal e ele já conectou sem dificuldade, sem nada. Aquele modo de motion time lapse é muito bacana e adiciona um valor de produção muito louco nas suas filmagens. Ele é verdadeiramente um gimbal muito louco. Eu vou colocar os links na descrição, além das páginas das redes sociais da Feiyutech, se você quiser conferir outros produtos que eles estão lançando e tudo mais. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.